Toca-discos dos anos 80, modelo SL2900, Technics, National, Panasonic, não. Isso vai ficar para um próximo vídeo que seria o Conhecendo o SL2900, porque hoje você vai saber a minha opinião sincera sobre esse equipamento fabricado sim no Brasil nos anos 80. E tanto Conhecendo quanto Opinião Sincera são séries que eu faço aqui nesse canal. Você que não conhece esse canal, caiu aqui nesse vídeo por algum motivo. Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos, que dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, alguma coisa. A gente faz Conhecendo, como eu já disse, Opinião Sincera, lives com bate-papo sobre esse tipo de equipamento, analisando o mercado do som vintage, comprando equipamento, vendendo equipamento, curiosidades. Tem interesse nessa geração? Inscreva-se no canal e ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E vou pedir pro pessoal não esquecer, já de início, deixar o like aí, que isso é muito importante e incentiva aí a gente continuar fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. Bom, então vamos lá. Para quem nunca assistiu uma Opinião Sincera, aqui eu enumero, né, os pontos positivos que o toca-discos tem e também os pontos negativos. Às vezes, o mesmo ponto positivo também pode entrar como ponto negativo e eu explico aqui no vídeo, ok? Bom, e por se tratar, né, de um Technics, apesar de ser uma fabricação nacional, como eu já disse, não é um equipamento japonês, um legítimo japonês, foi fabricado no Brasil, mas ele sim tem muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Lembrando também que seria um toca-discos quase que top, né? É um equipamento completo com basicamente todas as funções que a gente pode encontrar no toca-discos, mas mesmo assim eu vou enumerar essas qualidades que esse equipamento tem. Principalmente hoje em dia, que hoje em dia a gente vê o pessoal vendendo toca-discos novos, né? Que não tem nem metade da qualidade e também das funções que o equipamento desse aqui tem. E às vezes sendo vendido por 3, 4 vezes o valor do equipamento desse. Então vamos lá. Vamos lembrar que é um toca-discos que tem uma certa características, digamos assim, porque a gente tem dois tipos de equipamentos, né? Vou citar aqui assim mais ou menos. Existem os equipamentos Bell Drive, que o pessoal gosta muito dos Bell Drives, e também existem os Direct Drive, que também o pessoal gosta muito. Então a gente não pode muito querer jogar um equipamento tanto para um lado como para outro lado. Então os Bell Drive ficam para lá, tá? E os Direct Drive ficam para cá. Aí se você gosta mais do que um do outro, você decide, né? Então vamos lá, pontos positivos. A primeira coisa que seria um Direct Drive, né? Direct Drive, por mais que eu citei aí que muita gente gosta do Bell Drive a pessoa tem que saber o que está comprando, tem que entender o que está comprando, tem que saber manusear o que está comprando, porque ele é muito mais complicado. Um toca-discos top, digamos assim, supra-sumo com o sistema Bell Drive, a pessoa tem que saber o que está fazendo, certo? Claro que no sistema Bell Drive também tem lá os mais simples, porque o sistema Bell Drive seria mais barato, mas não podemos confundir os Bell Drive top com os simples. Aqui não, aqui a gente tem um Direct Drive e normalmente os Direct Drive são meio iguais, né? Então, digamos, até o mais simples como o mais top, você tem o mesmo sistema de motor e tudo mais. Então vamos lá, ele é Direct Drive. Para quem não sabe o que é um Direct Drive e um Bell Drive, vou deixar um vídeo aqui na descrição, seria o primeiro vídeo comparando um Bell Drive com um Direct Drive, inclusive é um Technics que eu faço lá a comparação. Mas resumindo, o Direct Drive ele tem um motor direto. Então você tem um motor aqui que vai tracionar o prato direto, né? E isso acarreta alguns problemas que eu cito lá no vídeo, entendo um pouco mais lá. Mas sim, é um ponto positivo esse momento ser Direct Drive, né? A gente consegue ter uma segurança, digamos assim, uma confiabilidade num toca-discos Direct Drive muito maior do que num Bell Drive. E dentro aqui do sistema Direct Drive, eu vou colocar junto no sistema Direct Drive como ponto positivo, é uma inovação que a Technics fez aqui no sistema de motor, né? Em vez de você ter um motor totalmente completo e um eixo tracionando o prato, aqui você tem um sistema onde o motor, a parte de indução do motor está aqui e a parte magnética está no prato, fazendo com que ele praticamente quase flutue, né? Então hoje é muito utilizado isso em cooler, esses coolerzinhos, né, que o pessoal compra aí de computador e tudo mais, aqueles de placa de vídeo top mesmo, é feito assim, a parte magnética e o cooler com a sua parte aqui a parte de indução e a parte magnética está no próprio ventoinha, na própria hélice
né? E aí quando você encaixa aqui, ela praticamente, a hora que dá o magnetismo, ela vai girando, ela vai trabalhando, quase flutuando. É a mesma coisa aqui nesse sistema da Direct Drive da Technics. Aqui o segundo ponto positivo também pode gerar um pouco de controvérsia, mas fazer o quê? O braço em S. Então, o braço em S. Né? Temos também o braço em J, o braço S. Muda um pouquinho? Sim, muda. Né? Aqui tem sim um certo ângulo aqui no início e tem sim um certo ângulo aqui. Então, na verdade, ele seria uma categoria S. Quando ele é totalmente reto, ele seria J. Então, o braço em S era o que todo mundo utilizava, é o equipamento mais profissional, digamos assim, utiliza. Existem seus benefícios, existem seus malefícios, digamos assim, ou então tem muita gente que gosta do braço reto, né, braço reto, ok? Mas entenda tudo lá. Eu acho que eu já fiz um vídeo sobre braço reto e S, talvez se eu não fizer eu vou fazer. Inscreva-se no canal, ative esse link que eu vou fazer. Mas sim, tem essa discussão. Mas aqui um braço S é o mais comum, é o mais certo, é o mais utilizado. Então o braço S, sim, seria um ponto positivo do toca-discos. Lembrando que a maioria dos equipamentos dessa mesma categoria tem braço em S, mas seria um ponto positivo. Head Shell destacável, né? A gente tem aqui o tal do Head Shell destacável, que seria essa peça aqui que você consegue, até estava com outro aqui, não sei onde que eu pus aqui, estava com outro igual aqui. Bom, do meu outro toca-discos ali. Então é uma peça destacável, você consegue tirar e colocar aqui esse conjunto, essa cabeça, ok? Para quem não conhece, né? E aí fazendo, qual que seria a vantagem? A vantagem é que você pode ter vários conjuntos magnéticos de cápsula e agulha e não precisa ficar tirando e colocando. Num braço reto, normalmente braço reto, você não tem esse sistema de tirar o head shell. Então, aqui você tem essa vantagem, você consegue tirar esse head shell por um outro. Tem muita gente que tem vários conjuntos cápsula e agulha. Vou escutar um disco mais simples, mais judiado, põe um conjunto mais simples. Tem aquele meu disco supra-sumo novo, zero, tal, de alta qualidade, o cara põe lá um conjunto mais caro, né? Uma cápsula melhor. Então você consegue fazer uma substituição dessa peça e é muito bom isso, porque você, como eu disse, você pode ter vários e colocando, tirando, e também para manutenção e para um monte de coisa. Claro que também poderia entrar como ponto negativo. Acho que eu vou pôr também como ponto negativo, mas vou deixar lá para os pontos negativos. Lembrei disso agora. Então o head shell destacável, sim, é um ponto positivo. Bom, outro ponto positivo é que ele tem praticamente todas as regulagens que esse tipo de equipamento poderia vir, né? Então você tem o contrapeso, você tem o anti-skating, né? Isso na parte de alinhamento, digamos assim, do braço, então você tem. Porque tem sim, pessoal, tem equipamentos às vezes que você adquire aí, réplicas ou até moderno, que você não tem regulagem nem de contrapeso. Então você não consegue nem controlar quantas gramas tem na tua cápsula. E aí a pessoa acha que aquele toca-discos, não, paguei sei lá quantos R$1000 no toca-discos, mas você não consegue nem ter o mínimo de controle. Se você quiser substituir, no caso aqui, como é uma peça que você consegue tirar e pôr, toda vez que você tira e pôr uma peça aqui, uma cabeça com uma cápsula diferente, você tem que refazer lá aquela regulagem. Se você tem um braço que não tem regulagem lá, você acaba utilizando o mesmo peso em cima, né, a mesma quantidade de força em cima de cápsulas que às vezes exigem, ou até mesmo que cápsulas que têm um peso diferente, que você precisa regular individual cada uma, entendeu? E o anti-skate é a mesma coisa. Então sim, na parte de ajuste do braço ele é bem completo. Bom, outro ponto positivo, e eu vou incluir também outros ajustes, que seria o que? O pitch control. Então você tem aqui pitch, né? Então você consegue fazer a regulagem da velocidade. Hoje em dia não seria tão assim, nossa, para que eu vou aumentar e diminuir a velocidade do meu disco, né? Mas era uma coisa dos anos 80, o pessoal gostava de botar a música, às vezes para tirar um acorde, alguma coisa assim, uma coisa de diminuir a velocidade, ou, né, como eles são citados como semi-profissionais, então para você fazer uma mixagem, você acaba diminuindo um pouco a rotação, aumentando a rotação, e também você ter um controle da rotação, né? Porque você vai pôr aqui o teu disco, aí você vem aqui no estrobo, porque ele tem um sistema de estrobo que você consegue sempre estar monitorando a velocidade dele. Então você está sempre monitorando. E aqui às vezes você precisa de um ajuste e tudo mais. Se é um equipamento que é um ponto negativo dele não ter o sistema de ajuste que trava, né? Aqui você está sempre tendo que regular o pitch e tudo mais para deixar certinho, mas pelo menos você tem um controle da velocidade. Você está sabendo se a velocidade está correta ou não, né? Ao contrário de muitos equipamentos aí. Então o pitch control sim, né? Hoje em dia não seria assim uma coisa nossa, né? Mas na época era uma coisa que
praticamente o pessoal exigia que o toca-discos tivesse pitch control na época. Bom, aqui uma característica desses toca-discos, tanto os japoneses, né, como os nacionais, é você ter aqui uma cápsula e agulha. Óbvio que talvez não seja uma cápsula original, digamos, seja uma outra marca que fabrique, e a Technics comprava e colocava a sua marca. Então, quando você adquiria um toca-discos de outras marcas, você ia lá, comprava um toca-discos, por exemplo, Gradiente, com cápsula Pickering, ou aqui no Brasil, Lesson, ou, sei lá, uma outra marca qualquer, né? Então, aqui não, né? Num toca-discos desse, você tem uma cápsula e uma agulha que seria chanfrada, digamos assim, pela própria marca. Então, quando você compra um toca-discos desse, você tem a própria cápsula e agulha Technics. Então, a Technics fornecia a cápsula, fornecia a agulha. Isso é um respaldo, né? Para você não ficar perdido. Então, Technics, a marca é muito conhecida, né? Não preciso falar nada. Então, ela tinha aquele respaldo. Então, se você tivesse um equipamento desse e um dia precisasse de uma cápsula, de uma agulha, você ia ter. Porque a Technics se responsabilizava, ó. Não importa qual é a marca da cápsula, não importa qual é a marca da agulha, é da Technics, então a Technics teria que repor, ao contrário de outras marcas. Então, isso aconteceu muito com o Polivox, né? Então, o TD5000, numa época saiu com um tipo de cápsula e agulha, e em outra época saiu com outra. E aí, se você tivesse a antiga, eu quero uma agulha de reposição, não tem mais. Agora tem que trocar o conjunto inteiro pela que a Polivox está usando agora, né? E quando a empresa simplesmente, como eu disse, coloca a sua marca num conjunto, ela tem que manter aquilo, e tem que manter também manter a acessibilidade do povo lá que comprou o toca-discos, ter as peças para reposição, né? Isso é uma coisa boa. E aqui eu deixei por último um ponto positivo que também é negativo na minha opinião, não para esse toca-discos, mas para outros toca-discos, que para quem acompanha meu canal sabe que é o que? O sistema automático, né? Então, um equipamento full automático, né? Ele inicia, ele termina, ele faz repeat, né? Que seria um outro ponto positivo. Ele tem repeat, você consegue repetir lá por 6 vezes, se eu não me engano. Então, se ele vem aqui, toca, toca, toca e vai diminuindo ali a quantidade até zerar, aí parou, né? Se você quiser repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, então você consegue controlar ali, ou deixar sem repeat, ou se eu não me engano, existe o full repeat, né? Tipo, repeat direto. Então ele vai ficar tocando aqui um lado do disco até acabar a agulha, até, sei lá, até acabar a agulha, até o disco acabar, né? Digamos assim. Então, essa função repeat é bacana. O automático é legal, certo? É legal quando funciona bem, tá? E é isso que eu vou falar lá no ponto negativo. Escute lá. Então, basicamente, o automático desse equipamento aqui específico, eu gosto. Desse aqui específico, o automático é interessante e é um ponto positivo sim do SL2900. Bom, não preciso falar, né, que um dos pontos positivos é um equipamento bacana, robusto, né, bem feito. Claro, vai ter os pontos negativos que você vai escutar aí, mas é bem feito e tudo mais. Com certeza, você olhando para qualquer coisa que se faça novo hoje, isso aqui é outro nível, né? Claro, né? O vinil, né? Era a mídia principal, a mais importante dos anos 80. Então, com certeza, eles faziam, né, os equipamentos bem feitos para essa mídia que era a principal dos anos 80. Hoje, a gente pode dizer que ela é a mídia principal? Não, né? Ela é mais cultuada aí, né? Voltou em ênfase o vinil, mas não é a mídia principal. Hoje o cara tem um pendrivezinho ali que eu acho que, infelizmente, o MP3 é a mídia principal hoje em dia. Mas o que a gente percebe é que parece que está voltando. O pessoal queria montar toca-discos de boa qualidade. Mas por enquanto as pessoas continuarem comprando as porcarias mal feitas, super caras, que o pessoal insiste em vender novo, né? Parece que eles não vão querer mudar essa lógica de querer fazer toca-disco porcaria e vender de plástico e vender mais rápido. Um dia pode ser voltar a ser feito toca-discos assim? Não só pode, como se faz toca-discos assim. Mas só que daí o preço é lá pra cima e o público é bem menor que tem acesso a isso aí, né? Então vamos lá. Por mais de ser um Technics, ele tem pontos negativos, né? Talvez pela própria construção ser nacional e tudo mais, mas tem pontos negativos. Bom, vou iniciar, já que eu terminei com o ponto negativo, o positivo automático, já vou iniciar com um ponto negativo automático.
o automático é um ponto negativo quando não funciona corretamente. Quando funciona corretamente, beleza, mas quando não funciona, você detona agulha, você estraga disco, você se irrita, você tem vários problemas. Não é o caso em específico desse aqui. Por quê? Porque a gente tem outros toca-discos, outras marcas, outros modelos que têm a função automático, que são piores, né? Que aquelas sim a gente tem que arrancar tudo automático. Eu sou adepto a isso, apesar do pessoal que conhece meu canal sabe que eu não gosto de tirar as características originais de equipamentos, mas tem alguns equipamentos que vale a pena você arrancar tudo e jogar no lixo a parte do automático. Não é o caso desse equipamento. Eu vi aí equipamentos iguais a esse com o pessoal que arrancou o automático, não sei por quê, porque é um automático que ainda é robusto e ainda funciona tranquilamente, claro, se o aparelho está bem conservado, né? Mas aí existem equipamentos bem conservados de outras marcas aí, que o automático não funciona de jeito nenhum. Se você escorregar em cima dele, ele já sai tudo fora do automático. Então arranca tudo fora. Não é o caso desse equipamento aqui. Esse equipamento aqui se pode manter automático. Mas então sim, eu coloco um ponto negativo automático, sendo que ele é 99% positivo e 1% negativo, porque 1% de chance aqui a gente pode dizer que pode ser que um dia dê um problema aqui e você acabe perdendo uma agulha ou um disco aqui nele. Bom, outro ponto negativo a qualidade, aí já não sei, né? Eu teria que fazer uma pesquisa, não sei se existe, com certeza existe o 2900 japonês, né? Feito fora. Esse aqui, no caso, ele é feito aqui mesmo, né? A gente vê aqui o catálogo dele todo em português, mas isso aqui vai ficar para o Conheça 2900. Então, mas esse caso aqui, ele é feito nacional, tá? Aí não sei se é só o nacional que é feito assim, ou se o 2900 mundial, digamos assim, japonês, também é feito. Qual é o problema? Madeira, né? A madeira tem o ponto positivo dela, sim, né? Ressonância, o pessoal conhece aí os pontos positivos da madeira. Mas a madeira que é feita esse equipamento aqui, ele muito... Cara, não vou dizer baixa qualidade. Por quê? Porque, cara, é exigir demais também do equipamento com 45 anos de idade, tá com a madeira perfeitinha e tudo mais. Isso aqui foi para sótão, garagem, lixo, né? Então, quando você pega um equipamento desse aqui com mínimos detalhes da madeira, é porque foi bem cuidado. Mas, cara, você encontra vários aí. Sucata, esse tipo de equipamento aqui, você encontra muito ele com a madeira totalmente aberta. Então, por um lado, a madeira é um ponto positivo por causa da ressonância, mas por outro lado, a durabilidade da madeira aqui é inferior, então eu vou contar como ponto negativo. Eu preferiria, digamos assim, que um toca-disco desse tivesse sido feito com baquelite ou plástico ou um outro tipo de material, né? Apesar que a gente perde aí o detalhe da ressonância, mas sim, pela durabilidade, a madeira é um ponto negativo. Bom, e aqui o pior, né? O pior ponto negativo dessa geração de equipamentos, e não é só do SL2900, existem outros modelos que também têm esse problema, é um problemão na minha opinião, que é o que? A configuração da dobradiça. Vou dizer uma coisa para você, é impossível achar uma SL2900 ou os outros modelos que utilizam esse tipo de dobradiça, achar elas em perfeito estado. Claro, na época poderia ser legal, tal, mas hoje em dia você não encontra, né? Normalmente você tem dobradiças quebradas. E o pior de tudo é que não é que é a dobradiça, é que parte da dobradiça, a dobradiça é feita de duas peças, a que vai no toca-discos e a que vai na tampa acrílica, e aqui, a que vai na tampa acrílica, ela já é na tampa acrílica. Puxa vida, para quem conhece esse tipo de equipamento, sabe que é impossível você encontrar um toca-discos desse hoje com as dobradiças em perfeito estado, sem nenhuma quebrada, sem nenhum trincado, sem nenhuma adaptação, que é o caso desse toca-discos aqui. Ele tem uma adaptação ali, normalmente você conseguiria tirar a tampa, normalmente sem problema nenhum, mas aqui está adaptado para você não tirar mais a tampa, justamente para não acontecer nenhum tipo de acidente aí, você quebrar mais a tampa, digamos assim. Mas, cara, você encontra isso daqui totalmente... E não só nos toca-discos da Technics, mas equipamentos da National também, né? Tem esse tipo de dobradiça e vive quebrando. E, como eu disse, essa dobradiça aqui, infelizmente, eu, né? Se fosse um toca-discos meu mesmo, eu arrancaria essa dobradiça e colocaria um outro sistema de dobradiça de duas partes. Uma parafusada na tampa acrílica e uma outra parte parafusada no gabinete, para não ter esse problema aqui, tá? Então, a dobradiça, na minha opinião, é o pior dos pontos negativos desse toca-discos.
SL2900, você viu aqui hoje os pontos positivos e os pontos negativos desse toca-discos introduzido aqui, né, no Brasil. Ele foi fabricado no Brasil. Quer conhecer ele um pouco mais? Acompanhe o canal aí, que em breve eu vou fazer o Conheça o SL2900. Aqui a gente percebe que tem o folder, né, que você tem a versão C, que é essa versão aqui. Aqui a gente tem a versão P, que seria a preta, e tem a versão, acho que, não sei se é N, né, que é a natural de madeira. Já tive um toca-discos desse, vou deixar aqui na descrição para você assistir, ver como ele era bonito esse toca-discos na versão madeira aqui, natural. E se você tem algum outro ponto, ou positivo ou negativo, que conhece, que queira citar desse toca-discos que eu não citei aqui, deixa aqui nos comentários. Ou então, se você discorda ou concorda com alguma coisa que eu falei desse toca-discos, também deixe nos comentários aqui pra gente continuar conversando, batendo um papo nos comentários. Esse foi a opinião sincera do SL2900, um toca-discos chanfrado pela Technics, mas olha aqui, ó, National, mas poderia ser Panasonic também. Essa história aí, uma hora eu conto sobre essas três nomenclaturas. Não vou dizer da mesma marca, né, mas seriam subsidiárias, digamos assim. E esse toca-discos aqui, ele tem várias versões. Ou é só Technics, ou é só National, ou é só Panasonic. Tem várias histórias aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho, que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. É isso aí. Valeu!